Mateus 13, 44 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, e ela pode fazer muito mais do que nós imaginamos, Senhor. Nós temos certeza disso. Por isso, Pai, ministra os nossos corações nessa noite, aquilo que Tu queres ministrar, Pai. Visita os meus irmãos, Senhor, visita a mim nesse momento. Nós não temos para onde ir, Jesus. Sem a revelação do Espírito, essa palavra se torna apenas mais um livro. Mas nós queremos, Senhor, que o Espírito Santo venha sobre nós, que Ele nos faça testemunhas, que Ele mude nossa vida. E bem mais do que ler, Senhor, nós queremos nos deixar ser lidos, Senhor, por essa palavra. Nós queremos não só analisá-la, mas deixar-nos, Senhor, sermos analisados por ela nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de Jesus falar a respeito desse homem que encontrou esse campo, né? Ele fala que é um tesouro que estava escondido no campo. Antes disso, Jesus está falando sobre pessoas e sobre tipos de pessoas. Ele faz uma relação entre pessoas e como essas pessoas aceitam o reino. É um pouco antes que a gente vai encontrar a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear e plantou, jogou as sementes, mas os tipos de pessoas eram diferentes que receberam aquela semente. Mas também ele fala sobre frutos, como alguém pode produzir frutos, como uma árvore produz frutos. Ele fala sobre caráter, ele fala sobre conduta, fala sobre como a pessoa deve andar. Ele mostra as crenças, ele começa a mostrar os tipos de crenças, os tipos de pessoas. Ele mostra também, ele vem falando que as atitudes é que mostram quem é essa pessoa. O caráter mostra quem é a pessoa, as atitudes mostram quem é você. Ele fala também, logo depois que ele fala desse tipo de pessoas, ele fala que muitos estão vivendo uma farsa. Muitos são joio no meio do trigo. Mas ele diz que um dia esse joio vai receber a recompensa dele. Ele fala que um dia as máscaras vão cair. É sobre isso que Jesus está falando antes. E nesse versículo ele fala sobre um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. Esse homem deixa esse tesouro lá, esconde, na verdade, esconde mais ainda. Já estava escondido, a Bíblia fala que já estava escondido, mas ele esconde aquele tesouro da maneira dele. Vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo por causa daquele tesouro. E eu quero pensar com você hoje a respeito de algumas situações. Eu quero fazer algumas considerações a respeito do reino. E existem 3 lições sobre o reino de Deus que esse homem me ensina e eu quero compartilhar com você. Esse homem que encontrou esse campo, 3 lições eu aprendo com ele e eu quero compartilhar com você. A primeira coisa, muito importante, é que ele diz que o reino é um tesouro que está escondido. Preste atenção nisso. O reino de Deus é um tesouro que está escondido. Queridos, às vezes eu fico pensando, talvez o reino de Deus poderia ser algo mais aberto, algo que todo mundo pudesse ver. E muita gente hoje tem tentado fazer assim com o reino de Deus. Muitos dizem que o reino de Deus são milagres. Outros dizem que são curas. Outros dizem que o reino de Deus é prosperidade. Outros dizem que o reino de Deus é dessa forma. Outros dizem que é de outra forma. E eu quero ver com você o que a Bíblia diz a respeito do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Abra sua Bíblia, irmão, em Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Todos acharam? Diz assim, Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? O reino de Deus não é comida nem bebida. Irmãos, sobre comida e sobre bebida a gente entende muito.
Sabia, pastor? A gente sabe muito sobre comida e sobre bebida. Até porque nós gostamos de comer e gostamos de beber também. É uma coisa que crente gosta, viu, pastor? Comer é uma coisa boa. Eu afirmo isso, eu assumo isso. Comer é uma coisa boa. E beber suco é maravilhoso, porque eu sou sempre mais refrigerante, mas é bom também. Refrigerante também é muito bom, agora é com cuidado. E a palavra diz agora que o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, o reino de Deus não é uma coisa que se entenda fácil, como eu e você podemos entender a comida e a bebida. Ele diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. São três coisas que o homem parece que nunca vai descobrir. Sabe por quê? Eu até comentava com alguns irmãos, acho que foi ontem, conversava com o Arnaldo, pessoal. Eu dizia assim, tem muita gente que fala, acontece uma tragédia na família, aí diz assim, eu não quero a justiça do homem, eu quero a justiça de Deus. Aí eu comecei a pensar sobre a justiça de Deus. Sabe como é a justiça de Deus sobre uma pessoa que mata o outro? A justiça dele é o seguinte, ó, se você se arrepender, você tem a vida eterna. Coisa que o nosso entendimento não chega. Porque para nós, uma pessoa que mata, ela merece morrer. E Deus diz, olha, por mais que os seus pecados sejam vermelhos, por mais que sejam fortes os seus pecados, mas que você tenha matado ou roubado, se você se arrepender, se você vier aos meus pés, eu vou transformar o seu coração, eu vou deixar você alvo como a neve. Então a justiça de Deus é algo que não se entende com a razão, irmãos. E a Bíblia fala que o reino de Deus é justiça. Fala que é paz. Quem pode explicar o que é paz? Paz não se explica. Paz sente-se, somente. Não se explica a paz. Como explicar a alegria? Não se explica a alegria. E ele diz que o reino de Deus é isso. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. São coisas que você não entende com a razão, irmãos. São coisas que não são tão fáceis de entender. E essa alegria é diferente da alegria que o mundo dá. Essa paz é diferente da paz que o mundo dá. Certo filósofo chamado Nietzsche, ele disse que a vida é uma linha preta com pontinhos brancos. Eu estou acrescentando as cores para ficar mais fácil para os irmãos. A vida é uma linha preta com pontinhos pequenos brancos. Ele diz que a vida é feita de tristeza. O preto significa tristeza. E a alegria são esses pontinhos brancos que quase não se vê. Para ele a vida era uma eterna tristeza. E os momentos de alegria eram os mínimos possíveis. E ele está certo, sabe por quê? Porque ele não conhecia o reino de Deus. Para ele, a alegria era um momento de festa. Para ele era um momento de prazer. Talvez seja assim para você, querido visitante. Você, irmão da igreja mesmo. Talvez a alegria só exista naqueles momentos em que você está no loucos aqui com o pessoal, ou quando você está na igreja. Mas quando você está só, a sua vida é uma tremenda tristeza. Porque não conhece o reino ainda. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, queridos. O reino de Deus não se entende com a razão. O reino de Deus se explica, o reino de Deus se sente com a identificação com o Espírito de Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Eu falava isso para os nossos irmãos do MASP. Muitas vezes nós esperamos que o pastor traga uma confirmação no seu coração. Nós esperamos que o missionário traga uma confirmação no seu coração. Mas a confirmação de pessoas passa. Mas se o Senhor confirmar no seu coração, se o Espírito Santo testificar no seu coração, nada pode apagar isso. Sabe por quê, querido? Porque nós muitas vezes ainda somos movidos pelas nossas emoções. As pessoas olham para nós e nos julgam pelas emoções. Nós julgamos as pessoas pelas emoções. Mas Deus conhece o nosso coração. O Espírito Santo testifica em nós que nós somos filhos de Deus. E a minha oração nessa noite é que você deixe que o Espírito Santo confirme isso dentro de você. Deus é o seu Pai. Ele te ama. Não só porque eu estou falando agora, mas porque isso é verdade. E a prova disso é a sua vida, como Ele cuidou de você até hoje. Esse é o Senhor, esse é o reino de Deus, que vai muito além da razão humana. Então talvez seja hora de você repensar
Como você tem buscado o reino de Deus? Em muitos lugares nós vemos muito legalismo. O reino de Deus é você não comer isso, é você não usar aquilo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não se explica, mas o Espírito de Deus testifica no seu coração a respeito dele. Uma outra coisa é que esse reino que está escondido, pegando essa figura desse homem que achou um tesouro escondido, esse reino não foi dado aos grandes, irmãos. Na época de Jesus, a grande manifestação do reino de Deus, claramente, abertamente aos homens, veio a partir de Jesus. Mas Jesus, em sua época, tinha a oportunidade de deixar esse reino com os senhores da lei, com os doutores da lei, aqueles que eram mais vistos pela sociedade. Mas a Bíblia fala que Deus deixou o reino dele, deu o reino dele aos pequeninos, aqueles a quem ninguém conhece. E Paulo falou que Deus usa os loucos para confundir os sábios e usa os pequenos para confundir os grandes. Esse é o reino de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não nos trata como o mundo nos trata. Porque Deus não nos vê como o mundo nos vê. O mundo olha para nós, como o pastor falou agora há pouco, e vê pessoas que dão dízimo. Você dá dízimo? O mundo olha para nós e diz: você não fuma, você não usa drogas, você não faz sexo antes do casamento. E estranham, olham para nós e estranham isso. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não foi dado aos sábios desse mundo, nem aos espertos desse mundo, mas foi dado aos pequeninos, a mim e a você, irmãos, a quem o Senhor olha o coração, olha bem mais do que essa capa, olha bem mais do que está por fora, e olha por dentro, e olha o que há dentro de você. Esse é o reino de Deus, o reino escondido. O reino de Deus é o reino da revolução, querido. A história está repleta de homens que veio trazer a revolução. Karl Marx veio trazer a revolução. Che Guevara veio trazer a revolução. Bob Marley veio trazer a revolução. Muitos homens de guerra, Hitler e tantos outros, queriam revolucionar o mundo. Mas eles usaram as armas erradas, irmão. Eles usaram as armas erradas. Sabe o que vai mudar esse mundo? Sabe o que esse mundo precisa? Irmãos, esse mundo não precisa mais de tecnologia avançada, não. Esse mundo não precisa de armas de guerras potentes. Esse mundo não precisa de um país que manda em tudo. Sabe o que esse mundo precisa? Esse mundo precisa da chave principal do reino escondido, do reino de Deus. Sabe qual é? Simples: o amor. O amor é aquela arma que vai trazer a revolução para a nossa sociedade. Sabe por quê, irmãos? Sabe do que eu e você precisamos? Sabe do que esses jovens de Petrolândia precisam? Sabe do que as famílias de Petrolândia precisam? As autoridades vão dizer que elas precisam de mais lazer. Outros vão dizer que elas precisam mais de palestras. Outros que elas precisam de que façam movimentos culturais na cidade. Mas eu e você sabemos que o que essa cidade precisa é viver o amor ao próximo. Sabe o que é isso? É eu me importar com você, querido. Nunca houve na história nenhum revolucionário como Jesus. Quando Pedro tirou a espada, ele disse: Pedro, baixa a espada. Sabe por quê? A revolução dele, o que ele veio trazer foi o amor. O que vai revolucionar esse mundo, o que vai mudar essa cidade é o amor, queridos. É o amor que você tem pelas famílias dessa cidade. É o amor que você tem pelo seu vizinho. Junto às suas orações, traga o amor, leve o amor para o seu vizinho. Não só ore por ele, mas ame-o. E você vai ver essa cidade ser transformada. Porque o reino de Deus está escondido, está em você, querido. Está em você. A segunda coisa que eu aprendo com esse homem é que esse reino de Deus, ele precisa estar dentro de mim.
O reino de Deus precisa estar dentro de você, queridos. Você entende isso? Aquele homem achou o tesouro, mas depois ele escondeu novamente aquele tesouro. Sabe por quê, querido? Sabe o que significa esconder o reino dentro de mim? Esconder o reino dentro de você significa deixar que o reino apareça através de você. Sabe o que é isso? É as pessoas perguntarem o que é o reino de Deus e você mostrar com a sua vida. Porque o reino de Deus, só em palavras, é uma teoria vazia, irmãos. O reino de Deus não se explica. O reino de Deus se vive, se sente. E as pessoas vão sentir o reino de Deus quando elas perceberem que ele está escondido em você. E aquele homem fez isso. Ele pegou aquele reino, pastor, e escondeu nele. Ele não saiu mostrando: eu achei o reino, eu achei o reino. Não, ele disse: o reino está em mim. Ele escondeu o reino nele. E eu imagino que quando ele passava pelas pessoas, as pessoas enxergavam o reino através dele. Queridos, vou dizer uma coisa para você. Tem uma frase que eu escutei que eu não vou esquecer nunca. Pastor, o mundo não lê Bíblia, o mundo lê vida. Irmãos, o mundo não lê Bíblia, o mundo lê vida. Você entende isso? O mundo não está muito interessado no que diz o João 14. O mundo não está interessado em ler a Bíblia. Eles preferem ler você. Eles preferem olhar para você. Ao invés de ler a Bíblia, eles preferem olhar para você. E muitas vezes ele nem conhece a Bíblia e vai logo criticando você pelas suas atitudes, pelo que você faz. Porque o mundo não lê Bíblia, o mundo lê vida. Guarde isso com você. O mundo vai estar todo o tempo lendo a sua vida. E se o reino estiver dentro de você, é esse reino que eles vão ler. Se o reino for a sua prioridade, eles vão conseguir perceber isso em você. Querido, Jesus disse em Mateus 13, 38. Eu quero ler esse texto com você porque é muito interessante. Uma coisa que eu, lendo e analisando, descobri a respeito desse texto. Mateus 13, 38, por favor. Mateus 13, 38. Nesse texto, querido, Jesus está explicando a parábola do joio e do trigo. Só relembrando a sua memória, só refrescando a sua memória. A parábola do joio e do trigo é o seguinte: o cara saiu pela manhã, plantou o trigo. Quando anoiteceu, no outro dia, estava lá, tinha nascido joio junto com o trigo. E agora, quem foi que plantou esse joio? Não importa, no fim, os dois serão arrancados, o joio será jogado fora e o trigo será conservado. Aí Jesus está falando para os discípulos perguntam: mas Jesus, o que quer dizer tudo isso? Aí Jesus está explicando o que é cada coisa. Presta atenção, no versículo 38. Ele diz assim: o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Ok. Eu não sei você, mas quando a gente lê esse texto, a gente sempre quer dizer que a semente é a palavra. Em nossa mente vem assim, que a semente é a palavra. Mas o que foi que ele disse? A semente é o quê? Quem são as sementes? Quem são as sementes? Os filhos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Para nós é a palavra, porque a palavra está semeada em nós. Mas o que vai frutificar lá fora somos nós, é a palavra através de nós. Porque o reino está dentro de nós. E ele precisa ser mostrado para esse mundo. A terceira coisa, a terceira lição que eu aprendo com esse homem que comprou esse campo, com esse tesouro escondido, é que o reino precisa ser o meu maior tesouro. O texto fala que esse homem pegou aquele tesouro, escondeu, foi,
vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquele campo. Irmãos, ele priorizou o reino. Ele priorizou aquele tesouro que ele achou. Para ele não existia nada mais importante do que aquele tesouro. E ele me ensina que o reino precisa ser assim para mim. Precisa ser inegociável. Não tem nada que compre o reino. Pelo contrário, eu vendo tudo para comprar esse reino. Para mim é o mais importante. E eu fico imaginando, tanta coisa concorre com o reino dentro de nós, né? Tanta coisa às vezes parece ser mais importante do que o reino. Às vezes parece que o nosso trabalho é mais importante do que o reino. Em outros momentos parece que a nossa família é mais importante do que o reino. Em outros momentos parece que as nossas emoções são mais importantes do que o reino. Sabe o que eu penso? Que em todo tempo o reino exige uma decisão de nós. O reino nos coloca em um ponto de decisão. É agora. Quem você vai escolher? O que é mais importante para você, você vai dizer agora. Porque o reino sempre vai exigir uma decisão de nós. E, irmãos, a maior besteira que a gente pode fazer na vida, pastor, é achar que a gente pode dividir. É achar que outras coisas podem concorrer com o reino. Na verdade, queridos, vou dizer uma coisa a você. Nossa vida não é dividida em gavetas. Não é assim, hoje é domingo, então você abre a gaveta e pega Deus, pega o culto. Acabou o culto, você guarda Deus e o culto, fecha a gaveta, aí abre agora a gaveta do seu trabalho. Não tem nada a ver com Deus e a igreja. Você fecha, depois você trabalha, bota lá de novo, fecha. Agora você abre a gavetinha da família e pega a família, depois você volta. Não, irmãos. Aqueles que fazem isso vivem em constante divisão, porque eles estão sempre, ele vai sempre dizer assim: e agora? Eu vou para a igreja ou fico com minha família? E agora? O que é que eu faço? Eu vou para a igreja ou vou para o trabalho? Agora o trabalho está tomando o meu tempo. Porque a gente acha que o reino só é vivido na igreja. Querido, quando o reino está dentro de você, ele envolve a sua família, ele envolve o seu trabalho, ele envolve a sua escola, e onde você estiver, você vai vivê-lo. Porque o reino é integral, querido. O reino não é um tempo que você tira. Preste atenção, o reino de Deus não é o culto, é diferente. O culto faz parte do reino de Deus, mas o culto não é o reino de Deus. O reino de Deus deve ser a sua vida, porque o reino de Deus é todo lugar onde Jesus reina. Se Jesus reina na sua vida, a sua vida é o reino. E é na sua família que você vai viver o reino, é na sua escola, é no seu trabalho, é na igreja, é em todo lugar. 2 Coríntios 5, verso 20 diz que nós somos embaixadores do reino. Embaixador, querido, não tem vida. A vida dele é para o reino que ele representa. Foi para isso que você foi chamado. Esse homem nos ensina isso. O reino é tudo que você tem. É tudo que você tem. O reino é a sua vida. É onde Jesus reina. O reino é integral. O reino é a nossa prioridade. E vale a pena isso, querido. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é inabalável. O reino de Deus é inabalável. Não entre em discussão com o reino de Deus, querido. Não deixe que o reino das emoções concorra com o reino de Deus. Porque o reino de Deus é inabalável, é inigualável. Não existe outro reino que se compare ao reino de Deus. Se você já achou o reino, querido, eu não sei em que nível você está, eu não sei em que nível se encontra essa igreja, esses irmãos. Eu não sei se você só chegou no nível de encontrar o reino, mas não escondeu o reino ainda. Talvez você já até tenha encontrado o reino, escondeu, mas ele ainda
não é tudo na sua vida. Em que nível você se encontra? Eu quero que você pense sobre isso agora. Baixe sua cabeça, querido, feche os seus olhos. Em que nível você se encontra? Pense no que esse homem fez. Ele achou aquele reino, depois ele escondeu o reino, depois ele tornou o reino a coisa mais importante que ele tinha. Em que nível você está? Fale para o Senhor em que nível você quer estar. Talvez seja deixar o reino transparecer através de você, deixar as pessoas conhecerem o reino através de você. Mas talvez você esteja aqui nessa noite visitando somente. Você ama a Deus, você tem um carinho muito grande por Deus, você reconhece que Deus é tudo, que sem Deus você não vive, mas você não assumiu compromisso nenhum com Ele ainda. Talvez você tenha procurado em várias portas a paz, a justiça, a alegria, e você nunca encontrou, e você não vai achar, querido, porque é o reino de Deus que é tudo isso. Você vive a vida buscando paz, buscando felicidade. A paz está no reino de Deus. O reino de Deus é um reino escondido, querido visitante, você que não conhece o Senhor, que não assumiu um compromisso com Jesus ainda. O reino, ele é um reino escondido, mas nessa noite o Senhor revelou para você o que é o reino. O Senhor revelou para você que existe esse reino, que você pode fazer parte dele. Eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. Você que é dessa igreja, você que está visitando também. Deus, muito obrigado pelo teu reino. Tua palavra é muito boa para nós, Senhor. Como já disseram, Deus, mesmo que não existisse céu e inferno, Senhor, mas o teu reino me faz muito bem. Viver os teus princípios, Senhor, me faz muito bem. A minha oração, Senhor, para que nessa noite os meus irmãos da Igreja Batista Missionária aqui em Petrolândia, Senhor, encontrem essa verdade dentro deles. Não deixe-os, Senhor, não deixe-os pelo meio do caminho, Senhor, como aquele que apenas encontrou o reino e não se importou, ou como aquele que talvez tenha até encontrado e escondeu, mas não colocou como prioridade na vida. Deus abençoe essa igreja, Pai. Nós queremos ser luz para essa cidade, nós queremos ser luz para as nações, Senhor. Deus, eu quero orar por aqueles que ainda não assumiram um compromisso contigo nessa noite, Jesus. Eu oro, Senhor, para que nesse momento tu esteja mostrando a ele esse tesouro escondido, Senhor, revelando ao coração dele, Senhor, esse tesouro que está escondido, mas que é acessível a todos aqueles que creem, Senhor. Todos aqueles que já bateram em muitas portas e não acharam nada. Oh Deus, que nessa noite seja o dia do encontro, Pai. O dia de encontrar esse reino, Senhor. Que nessa noite, Senhor, seja o dia de esconder esse reino dentro de nós, Senhor. Que essa noite seja a noite, Pai, de deixar esse reino se mostrar através de nós. Porque não há maior prazer, Senhor, do que ser embaixador do teu reino. Muito obrigado, Jesus, porque tu nos reconciliaste com Deus, Jesus. Muito obrigado pela cruz. Muito obrigado pelo ministério da reconciliação que nos foi dado também. Nosso prazer, Senhor, é ser embaixador desse reino. Nosso prazer é te servir, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém.